Em meio às sombras da história oculta da humanidade, alguns nomes brilham com uma luz própria, como faróis apontando caminhos esquecidos. Entre eles está Cornélio Agripa, um dos maiores ocultistas da Renascença. Médico, alquimista, filósofo e magista, Agripa dedicou sua vida à busca pelo conhecimento oculto, à compreensão das forças invisíveis que regem o cosmos. Seus 3 livros da filosofia oculta são conhecidos como uma das maiores obras da tradição esotérica ocidental. Mas existe um 4º livro, um manuscrito envolto em mistério, cuja origem e propósito ainda hoje intrigam buscadores, magos e estudiosos. Um livro que não apenas ensina magia, mas desafia os limites do visível e do invisível, o 4º livro de Cornélio Agripa. Atribuído ao próprio Agripa, o 4º livro surgiu misteriosamente após sua morte, publicado em Lyon em 1559, quase 2 décadas depois que ele deixou este mundo. A primeira pergunta que ecoa é simples, mas profunda: teria sido Agripa o verdadeiro autor? Ou este grimório seria uma fraude, uma obra apócrifa escrita por alguém que desejava se aproveitar da fama do mestre? Ou ainda, e essa é uma possibilidade que muitos esoteristas consideram, o próprio Agripa teria deliberadamente ocultado esse texto, deixando-o como um enigma, um teste de discernimento para as futuras gerações? A controvérsia em torno da autoria, no entanto, parece se tornar pequena diante da profundidade do conteúdo. O 4º livro não é uma continuação explicativa dos 3 anteriores, ele é um salto direto à prática mágica. Nele encontramos instruções para a conjuração de espíritos, descrições de ferramentas mágicas, círculos rituais, invocações angelicais e fórmulas que visam dominar forças que transcendem o entendimento humano comum. Se os 3 primeiros livros são a fundação filosófica e teórica, o 4º é a aplicação direta do conhecimento adquirido. Esse grimório mergulha fundo na magia cerimonial, um tipo de prática que não é simbólica ou metafórica. Ela exige comprometimento, disciplina, um entendimento profundo da astrologia, das hierarquias espirituais e, principalmente, da preparação interior do magista. Não é um manual de truques, é um tratado espiritual. Logo nas primeiras páginas, percebemos que estamos diante de algo mais do que um simples livro. Há uma espiritualidade densa ali, como se cada linha carregasse a presença de um mistério que não pode ser completamente revelado com palavras. O livro trata da invocação de inteligências planetárias, arcanjos, reis elementais e até mesmo entidades infernais, sempre com um rigor ritualístico que exige pureza de intenção e de alma. Mas não se engane, o 4º livro não é apenas uma coleção de fórmulas mágicas. Ele propõe, implicitamente, um caminho de transformação espiritual. O magista que o segue não é um manipulador de forças, mas um intermediário entre mundos. A preparação para os rituais exige não apenas conhecimento técnico, mas também ascese espiritual, jejum, oração, vigília, silêncio. A magia aqui é um encontro entre o céu e a terra, e o corpo do magista se torna o altar onde esse encontro ocorre. Os círculos mágicos descritos no livro são mais do que desenhos no chão. São portais simbólicos, representações do universo em microescala, onde o operador se protege, ao mesmo tempo, se conecta com as forças espirituais. As invocações são verdadeiros cantos sagrados, evocando nomes divinos, palavras de poder e estruturas angelicais que remetem à tradição hebraica e cristã, mescladas com elementos do hermetismo e do neoplatonismo. Um dos aspectos mais fascinantes do 4º livro é a hierarquia espiritual que ele descreve. Há uma ordem no cosmos, uma estrutura precisa, com espíritos governantes, regentes planetários, inteligências astrais, cada qual com seus símbolos, dias e horas apropriados para contato. O livro nos ensina que a magia verdadeira não é caótica, mas sim profundamente ordenada, refletindo a harmonia divina do universo. Essa ordem, no entanto, exige mais do que estudo. Ela exige sabedoria espiritual, porque o verdadeiro poder só é concedido àqueles que sabem usar o que recebem. O livro adverte, de forma velada, que há riscos. Aquele que tenta comandar sem ter domínio sobre si mesmo, que busca a luz sem antes ter enfrentado suas sombras, pode acabar se tornando vítima daquilo que tenta controlar. Nesse ponto, o 4º livro se aproxima da teurgia, a forma mais elevada da prática mágica, onde o objetivo não é dominar, mas se unir ao divino. A teurgia não busca resultados materiais, mas sim a elevação da alma.
E essa tensão entre magia prática e espiritualidade pura é o que torna o quarto livro tão especial. Ele caminha na fronteira entre o ritual externo e a transformação interna, entre o contato com os espíritos e o encontro com o eu superior. Durante os séculos seguintes, o quarto livro foi adotado em silêncio por sociedades esotéricas, alquimistas e ordens iniciáticas. Seus ensinamentos foram citados por nomes importantes da tradição ocidental, e seus rituais influenciaram grimórios posteriores como o Lemegeton, o Heptameron e outros manuais de magia planetária. Entre os círculos da Golden Dawn e outros grupos ocultistas do século XIX, esse livro era tratado com reverência e temor. Não era raro que fosse estudado em segredo, longe dos olhos de iniciados despreparados. A crença era clara: o quarto livro revelava segredos que não podiam ser entregues a qualquer um, pois seu conteúdo podia tanto iluminar quanto corromper, dependendo da alma que o recebesse. E talvez seja justamente esse o seu maior poder. Ao contrário de obras que prometem resultados imediatos, o quarto livro não facilita o caminho. Ele é um convite à jornada, mas não segura sua mão. Ele mostra a porta, mas quem entra precisa estar disposto a perder tudo o que é, para se tornar algo novo. A linguagem do livro, repleta de símbolos, números, correspondências astrais e nomes sagrados, não pode ser compreendida apenas com a mente lógica. É necessário um tipo de inteligência espiritual, uma escuta silenciosa da intuição, da alma. Muitos que leram o quarto livro pela primeira vez não entenderam quase nada. E está tudo bem. Porque essa não é uma leitura comum, é uma iniciação silenciosa. Agripa sabia disso? Se ele realmente escreveu o livro, talvez tenha deixado pistas, chaves simbólicas, para aqueles que têm olhos para ver. Se não escreveu, então o autor verdadeiro era, sem dúvida, alguém profundamente inserido na tradição mágica e espiritual do Ocidente. Alguém que compreendia que o verdadeiro conhecimento se esconde sob véus, e que cada véu só pode ser removido por aquele que está preparado. Mesmo hoje, em plena era digital, com PDF circulando por fóruns e redes sociais, o quarto livro continua sendo uma obra viva, pulsante. Porque ele não depende da forma, mas da disposição do espírito que o acessa. Ele continua chamando, provocando, testando. Aqueles que o encontram pela primeira vez sentem um tipo de inquietação. Uma sensação de que estão diante de algo importante. Algo que precisa ser lido com a alma, e não apenas com os olhos. E talvez, no fundo, essa seja a verdadeira função dos grimórios: não ensinar magia, mas acordar o mago adormecido dentro de cada um de nós. Nos lembrar de que o mundo visível é apenas uma casca. E que, por trás dele, pulsa um universo infinito de possibilidades, símbolos e consciências. O quarto livro de Cornélio Agripa é mais do que um texto raro. É uma porta para o invisível. E, como toda porta sagrada, ela exige coragem para ser aberta. Não é um livro para todos. Mas para aqueles que sentem o chamado, ele pode ser o início de uma jornada sem volta.